Fala aí galera, eu sou o T e a Banlist nos trouxe novos velhos decks. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder continuar falando um pouquinho sobre esse formato de hiato, né, que a gente tá tendo desde a última banlist que saiu até o lançamento da próxima coleção, né, da All-In, que é a coleção que vai causar muito impacto no jogo e inclusive é só a partir dela que teremos torneios, realmente, o Premier aqui no Brasil. Então, para jogadores brasileiros, de fato, o formato só importa depois dessa coleção. Porém, a gente tá comentando sobre as coisas e os impactos da nova banlist, que se você não me acompanhou, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima. Bom, então, depois da banlist, com os hits que rolaram nos principais decks do formato, como o Ryze, o Malice, e não só isso, mas cartas que esses dois decks usam, como por exemplo, o Griffon, apesar do impacto ser muito baixo com relação ao Malice, mas o Duelo em relação ao Ryze, isso acaba trazendo pra fora decks que estavam ocultos, certo? Como eu comentei nesse vídeo aqui em cima, como o banimento do Duelo muda completamente o formato, mas não só isso, a banlist ainda deu um empurrãozinho pra você tentar escolher um novo deck pra jogar esse formato, e essa carta foi o Unchained Charvara, certo? Então hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o Unchained, esse deck que teve cartas novas lançadas lá na coleção de Dueling Nexus, né, que foi por volta de agosto de 2023, se eu não estiver enganado. A gente estava no meio do formato do Kashtira, o Unchained deu um fôlego novo, maravilhoso pro formato naquele momento, né, porque a gente já tava de saco cheio do Kashtira, apesar de hoje em dia a gente saber que o Kashtira é quem segurava o formato de maneira minimamente saudável, mas o formato com o Unchained no topo foi bom. Foi um formato interessante enquanto durou, onde a gente teve uma roda gigantezinha ali rodando entre o uso do Unchained, o uso do Kashtira, porque a matchup do Unchained era muito boa contra o Kashtira, mas com o deck focado nisso. Com o passar do tempo, o Kashtira foi descendo de uso, o Unchained foi ficando muito popular, então as cartas usadas para combater o Kashtira foram saindo, porque as vertentes de deck de Unchained eram muito diferentes de como você combatia o meta com o Kashtira. O que aconteceu? O Kashtira voltou a crescer e voltou a ganhar slots competitivos, então teve um giro interessante em volta do formato do Unchained, onde nós tínhamos algumas questões, de apesar de ter o Caesar, né, que a gente está acostumado a ver hoje em toda a endboard, que era uma das principais endboard que o Unchained tinha, além do fato de ter o Rage, mas era um deck que conseguia jogar de algumas formas do segundo e tal, né, o Pearl ainda existia na época e tal, então acabou que foi um formato bem interessante. A banlist chegou um pouco tempo depois, e aí é claro que o formato teve uma mudada, a banlist baniu o Kashtira Rise Heart, o que fudeu um pouco o formato, e aí como ficou muito mais aberto, o Unchained acabou caindo, e mesmo assim o Charvara foi limitado, o que fez com que ele saísse do jogo. Mais ou menos, porque com o uso do Fiendsmith no jogo, com o advento do Fiendsmith no jogo, você tinha vários decks diferentes que podiam usar o Fiendsmith. E se o teu deck fosse tivesse minimamente um uso de Fiend, o que você podia fazer era transformar os links em Yama, que virava Charvara, que podia pegar Trap, por exemplo. E foi isso que aconteceu em decks como o Labyrinth e o Bell. A gente, apesar do Unchained ser um deck que puro saiu do meta, nunca realmente ele saiu da nossa vivência, porque por causa do uso do Fiendsmith no jogo, tinha decks aqui e acolá, como o Labyrinth, por exemplo, mas principalmente o Yubel, que sempre tinha o Unchained na sua endboard. Então, na prática, ele nunca saiu da nossa rotina. Porém, como um deck, talvez seja a hora dele voltar a brilhar. O Charvara, que talvez tenha até sido um pouco injustiçado na banlist que limitou ele, agora voltou a 2, e por causa de toda a conjectura desse formato atual, pelo menos até o lançamento de Alliance Insight, talvez o Unchained seja sim um deck competidor muito competente. E é dele que nós vamos falar agora, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu deveria ter colocado as cartas do DB, mas eu acabei esquecendo. Aqui a gente vai acompanhar um pouquinho sobre o deck de Unchained, né? Eu acho que eu tenho um vídeo aqui no meu canal apresentando o deck de Unchained pra vocês, que eu vou deixar linkado nesse vídeo aqui em cima. A gente vai passar só rapidamente por cima do que as cartas de Unchained fazem, né? Lembrando que quando o Unchained foi meta, depois do Dueling Nexus, o Fiendsmith estava longe de existir ainda. Agora é que a gente vai ver o deck de Unchained de fato coexistindo com o Fiendsmith como um deck, porque antes, como eu disse, a gente acabava vendo esses Unchained em formas diferentes por causa do quão genérico é a Yama, e a Yama podendo pegar o Charvara acaba fazendo jogadas bem interessantes, colocando uma carta que os decks de Fiend não deveriam ter na sideboard, que é o Rage, porque ele pede um Unchained Soul como material, e o Unchained Soul de material é basicamente a Yama, que é feito com 2 Fiend de maneira genérica, né? Então a gente acabou vendo tudo isso. Mas enfim, como funciona o deck de Unchained, a gente vai passar por cima rapidamente, só pra relembrar você, certo? Basicamente o Unchained é um deck que trabalha com destruições, né? Tanto que no OCG eu acho que ele foi lançado como Hakai, né? E Hakai significa destruição ou algo do tipo. E aí você tem aqui os monstrinhos Unchained que todos trabalham com destruição. Mas diferente de um elemento da vida que destrói as cartas pra fazer vantagem, mas não tira proveito exatamente
basicamente das cartas destruídas, aqui é mais ou menos como se fosse um Fire King, que você de fato dá efeito para destruir uma carta e a carta destruída trigger efeito, né? Então todos os Unchaineds pequenininhos aqui, que nós temos o Aruha, o Sarama e o Hakeya, nós temos esses 3 Unchainedzinhos aqui, todos eles quando morrem, eles trigam um efeito podendo trazer o Unchained do deck. Mas não só eles, isso também vale para as Traps, que a gente usa como maneira de defesa, mas ela também tem efeito, não só as Traps, mas as Spells também, né? Quando elas estão setadas e são destruídas por efeito, elas trigam um efeito para poder trazer também o Unchained do deck, né? Então, basicamente, a dinâmica toda do deck gira em volta dessas cartas aqui. Nós temos os cachorros grandes, né, que é o Charvara e também o Shiyama. O Charvara, ele pode entrar da mão de maneira quick, como se fosse um Fire King Kirin, destruindo uma carta setada ou um monstro teu, né, pra poder se invocar da mão, basicamente isso. Então ele ajuda a trigar as outras cartas, tanto os monstros Unchained quanto as Spells e Traps setadas. O Shiyama, ele é diferente, no campo ele pode destruir uma carta tua, né, e pode destruir uma Spell Trap no campo, isso é interessante, porque pode matar a back roll do oponente, mas também pode destruir as próprias cartas pra trigar elas, e no cemitério ele pode matar uma carta tua setada pra poder se invocar do cemitério, só que se ele sair do campo ele volta pro fundo do deck. Basicamente essas são as cartas Unchained, né? Onde o Aruha da mão vai destruir uma carta no campo para se invocar. O Sarama, ele seta uma carta Unchained do cemitério e destrói uma do campo. O objetivo é continuar trigando as próprias cartas. O Hakeya, ele é um pouco estranho, o efeito dele é quick, escolhe uma carta que você controla e destrói, você fica colocado em Fiend, mas enfim. E aí nós temos também as Spell Traps, né? A Prison busca uma carta Unchained, setada, destruída, ela também triga. E as Traps nós temos aqui o Chamber, que invoca um Unchained do cemitério, e o Escape, que mata um Unchained teu e uma carta do oponente. Enquanto setada, se destruída, elas também trigam para invocar alguém do deck. Basicamente é disso que se trata o deck de Unchained, tá? No extra deck nós temos uma dinâmica que é legal, onde nossos linkzinhos aqui, eles ficam tentando fazer escada, né? Onde o principal aqui, atualmente, é a Yama. Se ela é link invocada, ela pode buscar uma carta Unchained do deck pra mão, e aí, se uma carta tua é destruída enquanto ela tá no cemitério, ela pode se banir pra reviver qualquer Fiend do cemitério, né? Além de poder destruir uma carta extra tua. Tá bom. Aí nós temos... Nós temos também aqui o uso dos cachorros, né, que são os links. Nós temos aqui o cachorro azul, que é o Rage, o Link 2. O efeito dele é parecido com o efeito do Anguish, na verdade é quase que a mesma coisa, né? O Rage é o Link 2 e o Anguish é o Link 3, mas o Rage, ele tem um efeito rápido, né? Que ele pode escolher o monstro do oponente que foi special invocado e usar os dois como link material para poder fazer um link de um monstro Dark. É um monstro Dark, não é um monstro Fiend, né? O Rage, o Anguish, ele faz a mesma coisa, a diferença é que ele não é quick, certo? Além disso, os dois têm o mesmo efeito, que se eles são destruídos, porque é um deck de Unchained, eles podem pegar um Fiend do cemitério de volta pra mão. E a última carta, para poder jogar a última pá de cal aqui, é o Abomination, né? Que é o boss do deck, que todo mundo já conhece. Se uma carta é destruída, ele mata outra. Se na end phase, ele mata uma carta. Na batalha, se alguém morre, eu acho que ele mata outra carta, né? Eu não vou ler a carta aqui, porque foda-se. Basicamente, esses são os Unchained, tá? Agora, a gente vai tentar dar uma passada pra ver o funcionamento dos Unchained, pra gente relembrar como funciona o deck na prática com Fiendsmith. Então eu tentei juntar uma mão aqui, né, que a gente vai embaralhar essas cartas no deck, e aí só pra vocês poderem se ligar, porque tem uma diferença, né, brutal do que tem agora pra o que tinha antes enquanto o Unchained era meta, é que agora existe Fiendsmith no jogo, no TCG. Acho que, enfim, dava pra usar antes, porque a única diferença foi o Charvara sair de 1 a 2, mas na verdade o que importa pra transformar esse deck potencialmente em algo relevante hoje é o que aconteceu na banlist e os decks que temos no formato, tá? Porque do jeito que a jogada que eu vou te mostrar aqui, ela já era possível de ser usada há muito tempo. A diferença é que antes só tinha um Charvara, agora tem 2. Então a jogada com o Engraver é o seguinte: você vai dar o efeito Engraver padrão, pega o Tract pega Larry e descarta o próprio Larry. Esse Larry no cemitério se invoca, linka fora pra fazer um Requiem, o Requiem tributa pra trazer uma Misa, efeito da Misa, dump Engraver, o Engraver dá efeito no cemitério, embaralha pra poder se invocar, junta os dois no campo pra virar um Sequence, né? O Sequence vai dar efeito pra fazer uma fusão, embaralha 2 nomes aqui, ó, 2 monstros do mesmo tipo e atributo. Eu vou embaralhar os 2 Engraver pra jogada que eu quero fazer, é claro, né? Vou embaralhar os dois pra poder virar um Aero Wither, né? Que pede 2 Fiend com o mesmo atributo. Então nessa play eu vou fazer o Aero Wither, lembrando que nós estamos jogando de Unchained, tá? O Aero Wither no campo vai dar efeito e Dump Charvara, né? O Charvara que foi enviado pro cemitério, ele triga efeito e aí ele pode setar uma trap Unchained do deck, né? A gente seta aqui a trap que a gente quer ter na endboard. Nessa aqui a gente vai usar o Chamber, beleza? Então agora você vai linkar os outros dois ali pra poder virar
uma Yama, porque ela é feita com 2 Fiend de maneira bem genérica. E agora sim eu tô jogando de Unchained. Com essa Yama ali no cemitério, eu vou, no campo, na verdade, eu vou dar efeito pra poder buscar o Aruha. Aruha na minha mão, trap setada no campo, é o combo do Unchained de fato, que é onde eu quero chegar, né? Nós damos o efeito do Aruha, que entra estourando a trap que morreu vai invocar o Unchained do deck, e aí você acaba trazendo aqui o Shiyama. Pode ser o Sarama, mas enfim, depende, né? Efeito do Shiyama, você acaba matando aqui o Aruha, e o Aruha que morreu traz o Sarama do deck. Eu vou linkar fora os dois ali do lado, né? Pra poder fazer um Rage, e agora o Sarama dá efeito pra setar de volta o Chamber e mata o monstro no campo, e eu acabo matando o Rage. Lembrando que os Unchained não trigam se eles morrerem pelo efeito deles mesmos, né? Então não posso dar Sarama pra setar a trap e matar o próprio Sarama, porque aí ele não triga. Eu até posso fazer, mas ele não triga. Matei aqui o Rage. Com isso, eu posso dar o efeito aqui do Rage, posso pegar a... Como a carta minha morreu, eu posso dar Yama pra poder deixar um monstro no campo, né? Mas aí, faltam cartas aqui pra eu fazer a jogada do jeito que eu realmente quero. Então, nesse caso, eu não vou dar Yama, vou apenas pegar o efeito do Rage e pegar o Charvara de volta pra minha mão. Nesse caso, o Shiyama no cemitério dá efeito e destrói o Sarama pra se invocar. O Sarama que morreu traz agora o Charvara do deck, e com isso eu tenho Caesar pra fazer. Tem algumas linhas diferentes de jogada que você pode fazer aqui, né? Mas enfim, com isso eu posso acabar fazendo o Caesar aqui. Tem linhas diferentes de jogada que você pode fazer, a ordem dos efeitos aqui você pode dar uma trocada, mas o endboard basicamente aqui vai ser o Caesar e a trap setada, porque quando passar o turno, a gente vai basicamente ter o efeito aqui, ó, da trap, a trap que pode reviver esse Rage, né? E aqui você pode fazer N coisas diferentes. Primeiro, a gente pode poder dar o efeito ali do cemitério, né? Da Misa, a Misa invoca o Requiem, Requiem invoca a Misa Dump Trap, né? Você joga aqui o Paradise, e essa jogada que todo mundo já tá careca de saber. Mas outras coisas que você pode fazer como esse Rage aqui é uma das principais interações, ele pode ser alvo de algumas coisas. O ataque dele não é muito alto, então ele pode ser forçado na batalha. E geralmente essa jogada é tranquila, porque você tem Yama no cemitério, né? Pra poder banir e invocar de volta esse Rage. Isso pode acontecer e tal, mas se ele for escolhido como target pra ser negado, aí já fica meio chato, né? Já fica meio chato de acontecer. Então o Charvara na mão, ele pode driblar isso, porque você pode dar o Charvara em chain pra invocar ele, mata esse Rage triga e a Yama também, então é a forma que você tem pra desviar de board break potencial, né? E aí você traz de volta com o efeito da Yama, você traz aqui o Rage. Essa Yama, ela pode matar o Charvara, tá? Porque o Charvara vai pro cemitério e seta uma trap. Por quê? Porque enquanto o Charvara tá no campo, eu fico locado em poder fazer apenas Fiend, deixa eu ver... Aqui, ó, você pode escolher um Fiend, se fizer isso pra sua carta, mas enquanto tiver face up na Monster Zone, você não pode Special Summon, exceto Fiend, né? Então, eu fico locado em Fiend. Então, a Yama pode estourar o Charvara vai pro cemitério, seta uma trap, e aí eu posso fazer o Rage virando Little Knight tranquilamente. Como eu esqueci de fazer isso, o Rage tá reciclando aqui o Sarama. Depois disso, o Rage vai poder dar efeito, e aí ele vai ter que invocar o Anguish, porque eu não posso fazer Little Knight porque eu esqueci de matar o Charvara, mas a ideia é transformar isso em Little Knight, por exemplo. Ou então a gente pode só fazer as coisas normais, né? Onde eu dei a trap pra reviver o Rage, e agora o Rage vira direto só um Little Knight que vai dar efeito, banha uma carta do cara, e aí a Little Knight em chain foge pra levar outra carta do cara, além da interação do Paradise. O Paradise joga de DJ embaralha, mata uma carta, além do Caesar podendo detachar 2 vezes, e o Charvara que for pro cemitério, seta uma carta aqui pra ser follow-up, beleza? Então essa aqui é a jogada standard e padrão que a gente tem de Fiend Smith chegando no Unchained. Outra coisa que a gente pode ter aqui também, que aí vai fazer um pouco mais de diferença visual a gente ter 2 Charvaras, é que aqui eu vou fazer uma jogada com uma carta a mais. Por quê? Eu vou dar Engrave, a mesma coisa, ó. Pega o Lure, descarta Lure, vira Requiem, vira Misa, dump Engrave, embaralha, invoca, junta os dois, sequência, embaralha. A diferença é que agora eu tô embaralhando 2 nomes e não é Misa no cemitério. Eu não vou deixar Misa no cemitério, né? Na outra jogada eu embaralhei os 2 Engrave. Agora os 2 Engrave estão no cemitério. E agora eu não tenho jogada de Misa no turno do oponente, certo? Por quê? Porque agora a gente vai fazer aqui, ó, o Aero Eater, dump Charvara seta aqui o Escape dessa vez. Eu vou linkar os 2 ali no campo pra poder transformar em uma Yama. Efeito da Yama pegou o Aruha. O Aruha tá entrando, matando a carta setada. A carta setada que morreu traz o Sarama do deck. O Sarama pode dar efeito pra setar o Escape e matar o Aruha. O Aruha que morreu vai dar efeito pra trazer o Shiyama do deck. O Shiyama pode dar efeito pra matar o Sarama. O Sarama que morreu invoca o Charvara do deck. E eu já tenho como fazer Caesar, por exemplo, e metade do Rage. Mas a gente não vai parar a jogada por aqui, tá? Vai mudar um pouquinho as coisas, porque eu vou dar o efeito ali do Aero Eater do cemitério. Ele pode voltar do cemitério banindo 2 Fiend de nível 6 ou mais, do mesmo 2 nível 6 ou maior Fiend, com o mesmo atributo um do outro. Então, nesse caso, eu tenho esses 2 aqui que são nível 6 ou maior Fiend e todos de luz. Então, beleza, o Aero Eater volta. Já tá no range de virar Caesar, o que é interessante.
O que é interessante, mas enfim, o cara pode dar Nibiru aqui também, o que é importante se atentar, né? Mas nesse caso, a gente vai linkar 2 pra poder transformar no Rage, né? Lembrando que isso aqui é um Unchained Soul, então dá pra transformar em Rage tranquilamente. E agora eu vou linkar o Rage e a Yama pra transformar em uma Bao, tá? Tranquilo. Com isso, a Bao vai dar efeito e descartar essa carta extra que eu tenho pra poder trazer de volta o Rage. E agora eu posso dar o efeito, então, do Shiyama, matando o Rage, invocando de volta o Shiyama, né? O Rage que morreu vai dar efeito, mas a Yama que tá no cemitério também. Já agora, né? A Yama dá efeito, revive esse Rage, e o Rage que morreu recicla uma carta, e aí você pega o Charves de novo, né? Agora sim, eu junto 2 nível 6 pra transformar em um Caesar. Essa jogada não dava pra fazer antes, até porque, como vocês podem ver, eu tenho 2 Charvaras aqui, né? A jogada teria que ser feita de maneira diferente e tal. Talvez desse pra fazer também, mas aqui eu tenho o Caesar, eu tenho o Rage já no campo e eu tenho o Escape. O que que muda? Com isso, quando eu passar o turno aqui pro oponente, ó, a Bao volta também, e aí eu tenho N linhas de jogada aqui pra fazer. Lembrando que eu preciso ter o Unchained no campo pra que o Escape tem efeito, né? Então, com isso, você pode dar o Escape, matando esse Rage. Lembrando que eu não tenho mais Yama no cemitério pra trazer de volta o Rage, né? A Bao, ela pode descartar uma carta pra matar uma carta do oponente, ou você pode dar o efeito aqui do Rage reciclando uma carta, pode ser o Sarama ou o Aruha, né? E aí você pode dar, por exemplo, a Bao descartando o Charvara pra trazer de volta o Rage. Beleza, e agora eu tenho de novo o Rage, o Charvara seta uma trap, lembrando que trap setada com Aruha já é follow-up muito bom. Agora o Rage dá efeito, chupa uma carta, vira Little Knight, e aí você tem as mesmas jogadas de antes, né? Isso aqui são algumas das coisas que o deck consegue fazer. Então, é mais ou menos essa... Opa, a música acabou e eu não percebi. É mais ou menos essa linha de jogada que você pode fazer com o deck de Unchained agora, que tem 2 Charvaras, certo? Porém, nós temos algumas questões aqui que eu quero debater com vocês. Porque a questão do deck poder ser realmente usado no formato depende, como eu disse pra vocês, né? Depende da banlist, do que ela fez com os principais decks. Porque o deck em si, o Unchained, ele é um deck que depende de um contexto pra ele ser realmente interessante. O deck que tá no topo do meta, o deck que você vai combater com o Unchained, tem que ser algumas questões bem definidas. Por isso que ele jogou na época do Kashira, né? Porque não sei se vocês lembram, mas o Kashira é um daqueles decks que a gente via aí, dava pra jogar ainda o segundo, depois do banimento do 89, né? Do Diablosa, sei lá. Então dava pra jogar naquele contexto. Quando o Arise Heart foi banido, o Unchained continuou no jogo e ele não conseguiu tancar. Porque, pelo menos não conseguiu tancar direito, porque já era um formato muito mais wombo combo, não cabe tantos stacks assim, e aí dependendo do que aconteça você pode se fuder. No formato mais recente, o Dueler atrapalhava completamente o efeito dessas cartas, porque os bichos trigam todos no cemitério, eu tenho que dar esses efeitos. E a engine secundária, que é o Ken Smith, acaba precisando disso também. Então o Dueler come os dois. Por isso que agora o formato abre um pouco mais e o Unchained pode voltar. Mas, algumas questões aqui a serem levadas em consideração, né, cara? Que é o Fualos. A gente pode, com muita dor e aí, muita dor no coração, acabar tomando aqui um Fualos da vida. E esse deck não é muito legal, né? Eu tentei colocar o Fualos ali pro lado do oponente, eu não tô nem fazendo jogada de Fiendsmith, tô fazendo jogada de Unchained mesmo, né? Então o Fiendsmith a gente já sabe que é ruim contra Fualos. E o Unchained, bom, o Unchained também não é muito legal não. Porque aqui a gente vai dar efeito do Aruha, lembrando que não tem espaço pra muita tech nesse deck, então tem esse fator. Então, por isso, o Fualos pular o turno e você fazer pouca coisa é devastador, mais ou menos como era com o Yubel. Então agora o Aruha matou a Trap vai dar efeito pra invocar alguém do deck, então o Fualos responde Enchain. E agora eu trago o Charvara do deck, por exemplo, isso dá uma drop pro Fualos, e agora eu tô fudido, eu não posso fazer Yama pra tentar construir jogada, então agora eu vou linkar os dois pra fazer direto um Rage, porque esse cachorro aqui, ó, ele é Unchained Soul, então ele é full pra virar o Rage. Com isso o Charvara triga e seta uma trap do deck, e aí eu setei o Chamber. Esse Chamber não vai interagir em nada, porque o Rage já tá no campo. Então esse Chamber vai ser só pra invocar alguém pra eu tentar deixar no campo, pra ele tentar morrer, trazer outra carta, e aí eu posso trazer o Abominable do deck, dependendo do que seja, né, se o bicho que eu trouxer acabar morrendo, então, é um pouco esquisito, mas é o que você pode fazer. Outra coisa que dá pra tentar fazer é dando uma draw a mais pro oponente, pra você tentar interagir um pouco melhor, é que você vai setar a trap, baixar aqui a carta de novo, a trap triga, você dá de novo o efeito do Fualos, traz o Sarama do deck, aí o Fualos compra uma. O Sarama dá efeito, seta uma carta aqui do cemitério, né, e mata o Aruha. O Aruha que morreu vai trazer alguém do deck, e aí o Fualos compra mais uma carta, e agora você vai juntar os dois no campo pra transformar em Rage, com o Charvara setando a segunda trap. A diferença é que agora eu tenho duas traps diferentes e eu ganho interação a mais com isso, né. O que eu posso fazer? Eu posso dar aqui o efeito do Escape pra matar o Rage e uma carta do oponente, isso já no turno dele, é claro, né, e eu tenho essa interação de pop. Com isso agora eu posso dar o efeito do Rage para reciclar uma carta.
E aí eu posso dar o efeito do Chamber pra trazer de volta o Rage. Esse Rage vai dar efeito, vai virar Little Knight, eu tive uma interação. O Little Knight que entrou vai dar efeito, vai levar outra carta do cara, vai ter outra interação. E o Little Knight pode fugir, né? Então com isso, o Rage ser uma IP é uma interação em si, né? Porque você leva um monte do cara. Então acaba que eu consigo fazer 4 interaçõezinhas dando 3 drop pro oponente. É bastante, é chatíssimo, mas você consegue jogar em volta de Board Break ou de Impermanence Top Deck, dessa forma aqui, o que não é muito legal. O deck que a gente usava na época era com os Tour Guide, né? Não sei se vocês lembram disso, mas era com os Tour Guides, e esse Tour Guide ele acabava trazendo o Rhino pra tentar fazer o One Card Play, porque fora isso o deck não é muito de One Card Play. Quer dizer, não era, porque agora com o Fiendsmith, vocês viram, dá pra fazer o One Card Play tranquilamente desde que eu tenha um Engraver. Então tem essa questão. Só que aí, parando pra pensar atualmente, a gente precisa de algumas questões a mais nesse deck que já foi explorado em momentos anteriores. E essa questão que pode ser preenchida, creio eu, é o Unchained Musquete. E aí é que entra a questão que alguém comentou lá no meu vídeo de canal de jogos comentados, né? Que esse deck, na verdade, não tem que chamar de Unchained, a gente começa a chamar ele de Fiend Link, porque essa talvez seja a principal vertente, né? Essa versão de Tour Guide, eu acho que hoje em dia ela não é a melhor, enfim, as fragilidades que tinha na época, com a diferença que agora os decks de hoje são melhores do que os de antes, então a vertente com Tour Guide é um pouco merda. Então você pode acabar usando o Fiendsmith, que supre essa questão do Tour Guide ser o One Card Play, e você pode trocar isso com cartas de Kashtira, porque o Kashtira pode tirar a carta do deck do oponente, né? O Dead Nade, alguma coisa assim, algum Malice, chave, e isso pode vir a ser importante, mas também são cartas boas indo segundo. E essa é a questão. O deck, como ele não tem espaço muito bom de tech card, ele precisa tentar se apoiar em outras coisas. E outra coisa que ele pode usar para se apoiar é usar mais vertentes que fortalecem o Fiendsmith. E como você fortalece o Fiendsmith ainda mais? Não dá para usar a Quick do Fiendsmith, né? Que deixa você ter um Special Summon Free, que é essa aqui, ó, a Sanct. Porque se você não controla Face Up Monstro, você pode você pode Special Summon Fiendsmith Token, só que aí você não pode declarar. Enfim, o ponto é mais difícil de você usar essa carta de maneira mais satisfatória. Então o que a gente pode fazer é colocar o Musquete. E aí o Musquete acaba sendo a terceira engine de Fiend nesse deck de Unchained. E o que acaba transformando ele não no Unchained, mas num Fiend Link, tá? O que é muito mais propício para o que o deck é. Semelhante ao que a gente tinha de Dragon Link na época. Agora esse é o grande Fiend Link. E o que o Unchained te dá de ferramentas, né? O que a gente vê sendo usado de Musquete nesse deck não é uma vertente de deck que acaba fazendo o Max, e o Max pega Spell Traps Musquete pra se defender. Você não pega a Cross Domination pra negar o efeito de um monstro zerar o ataque. Você não pega a Dance Needle pra banir as cartas do cemitério. Você não pega a outra trap que mata a carta. Você não pega a Counter Trap. Você não pega a Spell Traps de Musquete. Você pode até tentar fazer assim, mas não é o muito recomendado por enquanto, eu acho, né? Pra que você usa então? Tem algumas questões, que é: você não tem normal summon decente nesse deck, então quando você tem o Musquete, você acaba tendo uma jogadinha melhor de normal summon. Você pode tentar jogar ele pra cima de back row setada, dependendo do deck vai ter back row, Malice, sempre vai ter trap lá, então você acaba podendo jogar ele pra cima e ganhar monstros no processo. Mas a principal questão aqui é que você tem uma engine que é buscável pela spell que pega a principal carta do teu deck, que é o Engraver. Então o Tract pega qualquer Light Fiend, não só Engraver, qualquer Light Fiend, inclusive o Musquete. E se você acaba dando Tract pra poder pegar Musquete, o que você faz indo segundo? Você pode dar o Tract, pegar um Musquete, esse Musquete normal summon, ele pode ser colocado na coluna de uma Spell Trap que o oponente tem setado, que faz ter uma certa pressão, mas você linka fora ele e ele vira Max. E o que o Max faz? Você tem basicamente o mesmo normal summon que você tinha antes, a diferença é que agora o Max, vendo o oponente ter back row, ele vai dar efeito e invocar 2 Musquete do deck. Então um monstro que você deu Tract para poder pegar esse Musquete, ele vira de repente 3 monstros, porque se você linka fora o Starfire pra virar o Max dá efeito e o cara tem, tipo assim, 2 back row setado, que não é muito difícil, ou então ele tem a Field Spell, que conta também, o Max usa o segundo efeito, que é de fazer Special Summon de Musquete do deck, com nome diferente pelo número de Spell Traps que o oponente controla. E você acaba trazendo o Starfire e o Calamity, com o Calamity entrando em uma coluna de back row que o oponente tenha. Porque aí você pode linkar o Starfire, e com o Starfire no cemitério, na verdade já tava antes, né? O Calamity pode reviver o Starfire e ganhar monstro nisso. O que você ganha com isso? Volume de corpos no campo. E isso é bem interessante para jogar em um segundo. E se o cara der o Impermanence no Max, você já tá ganhando, tirando cartas dele, porque é de graça. É de graça. Se não fosse o Starfire, seria o Lurie que ia virar o Requiem.
como agora é o Starfire que virou o Max, que tomou interação, o Max continua virando o Requiem. Então uma Impermanence que poderia ser dado lá na frente, agora vai ter que ser gasta, por exemplo, no Max para evitar esse volume, porque volume de cartas no campo facilitam quebração de mesas. E isso é bem interessante desse deck. A vertente de Musquete aqui, a mini engine de Musquete que você usa, é justamente para isso, para você ter a possibilidade de, através de um Normal Summon, você de graça, sem gastar cartas a mais, ter a possibilidade de ir tirando cartas do oponente enquanto coloca mais Light Fiend no cemitério para serem food, tanto pro Aero Eater, tanto o Aero Eater voltar, né, tanto pro Fiendsmith, tanto pro Sequence poder embaralhar as cartas do cemitério para fazer DDE, né, então ele facilita em N aspectos, mas o principal é esse, jogar para cima de mesas estabelecidas, ou pelo menos forçar interações que sem eles você não forçaria tão bem. Pode ser o Special Summon de um Kashira? Pode ser o Special Summon de um Kashira que faria alguma coisa muito parecida, mas o de Musquete é buscável pela engine, é food para virar Fiendsmith, é food para virar também Unchained, então é claramente melhor, porque ele conversa muito melhor com todo o resto do deck. É claro que ainda o primeiro é bem melhor ter o Fenrir, porque ainda o primeiro ele não faz diferença, mas indo o segundo, que é o que importa, faz diferença esses Musquete, tá? Por isso que acaba sendo uma vertente interessante de ser usada. Então, enfim, cara, esse aqui é o Musquete, é o Unchained Fiendsmith Musquete, ou se você quiser abreviar, o Fiendlink, e é um deck bem interessante para se jogar nesse formato, né, onde o deck trabalha com agressividade, as cartas matam cartas, tiram cartas do oponente, não é um deck tóxico, apesar de ser um deck de Fiendsmith, eu acho legal, é um deck que não cabe muita tech, então ele tem que se defender em alguns conceitos, e algum desses quesitos é poder jogar indo segundo, mesmo sem usar muita hand trap, porque o formato permite. E para fazer isso, eu acho que o Musquete acaba sendo muito bem-vindo, tá? Muito bem-vindo e é capaz da gente ver bastante desses decks por aí. Se não com Musquete, mas ou então, se não com Unchained, a gente pode acabar vendo Fiendsmith, Fiendsmith, Musquete, Kashira e um monte de hand trap, que aí é um deck um pouco diferente. Ou então, se for só o Unchained Fiendsmith, sem o Musquete, também pode rolar, mas o ponto é, esse formato vai ter muito Fiendsmith, e essa aqui certamente é uma das abordagens interessantes que não focam em hand traps. Mas é basicamente isso, valeu, falou meus amigos, e até mais!